Olá, pessoas maravilhosas! Hoje vamos tratar do início de tudo na análise técnica do gráfico de candlesticks. A todo momento, no mercado, temos a presença tanto de compradores quanto de vendedores. Se as negociações elas acontecem, é porque de um lado tinha alguém interessado em comprar e do outro lado interessado em vender. Como em qualquer negociação, se as partes estão de acordo, então o negócio é realizado. Temos algumas modalidades para negociar os ativos e essas são determinadas pelo tempo ao qual você se interessa em negociar. No nosso caso aqui, a gente está interessado em day trade, ou seja, acompanhar o mercado todo dia, todo santo dia. E normalmente as pessoas que operam day trade, elas usam gráficos de 5, 10, 15 minutos e até 60 minutos. Mas isso você mesmo vai poder decidir quando estiver mais familiarizado com esse mundo da Bolsa de Valores. Como eu disse, vamos falar sobre onde tudo começa a ser analisado. Ou seja, falaremos das barras que compõem o gráfico de candlesticks. Se ficou curioso e quer entender mais um pouco ou relembrar o basicão do price action, se mantém firme aí, pessoa maravilhosa, que eu já vou explicar. Olá, pessoa maravilhosa, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Nayana Loivos, opero no mercado financeiro há quase 3 anos e são 3 anos dia a dia lá, o dia todo estudando, observando o comportamento do preço. E lógico, ainda tenho muita coisa a aprender, é uma vida toda de estudo. Para você ser trader, você vai ter uma vida toda de estudo e você tem que estar disposto para isso. Se você quer ser um trader verdadeiramente sério, estudar, praticar, observar muito, sem dúvida é o que vai fazer você alcançar o sucesso nessa profissão. E como eu costumo dizer, quanto mais você estuda, maior vai parecer a sua sorte. Não é isso? Deixa aqui nos comentários o que você entende por sorte e vamos interagir muito aqui, ok? Vamos ao que interessa. O Wall Brooks diz que o mercado te conta uma história todo dia e precisamos aprender a ler essa história. E ela começa com a movimentação do preço, ou seja, cada tique que o mercado movimenta é um preço que ele atinge mais alto ou mais baixo. Entendeu? Ainda não? A gente vai pro gráfico para poder praticar muito, porque praticar é o que interessa para nós. Mas antes, vamos alinhar nossa verbalização. Eu gosto de chamar os candlesticks de barras, mas eles têm nomes como velas, apenas candles, e ainda temos dentro da análise técnica um nome para cada barra, ou melhor, até vários nomes para uma só barra ou nomes para uma combinação de barras. São os famosos padrões de candles, martelo, engolfo. É uma lista super grande, viu? E até dá preguiça de saber toda essa lista. Mas se você está acompanhando o nosso trabalho, esquece tudo que você já ouviu falar, porque a gente simplifica a coisa toda e só importa 3 tipos de barra verdadeiramente: barra de alta, barra de baixa e barra de lateralidade, que eventualmente podemos até chamá-las, as barras de lateralidade, de dojis. Hoje a gente vai falar somente das barras de baixa e das barras de alta. Então agora sim a gente vai para o gráfico. Esse é o gráfico de candlesticks. Muitas pessoas não viram, né? Para quem não viu, tá aí apresentado o gráfico de candlesticks. E nós vamos nos aprofundar em cada coisinha, mas hoje a gente vai ver, como eu disse, as barras de alta e as barras de baixo, que são barras de alta e que são barras de baixo. Vou dar um espacinho aqui no meu gráfico para a gente poder criar artes, desenhar. Como vocês podem ver o meu gráfico, ele tá verde e vermelho, né? É assim que eu prefiro as cores do meu gráfico.
As barras de altas aqui no meu gráfico, elas são representadas verde, né? Da cor verde. E as barras de baixo são representadas na cor vermelha. Mas o que são essas barras, né? O que elas querem dizer? Vamos desenhar aqui do lado essa barra verde. Esse verde ficou bem escuro, né? Vamos ver se a gente bota um verdinho mais amigável, olha aí. As barras de alta, elas têm início, elas começam, né? Elas abrem abaixo, né? Ela tem o seu início de preço abaixo, ou seja, é o preço em que ela iniciou, em que ela abriu, né? E a parte de cima dela, o topo dela, representa aonde ela fechou, ou seja, o preço em que ela fechou naquele dado espaço de tempo. No meu caso, eu uso o gráfico de 5 minutos. Então, essa barra, ela representa o início dos 5 minutos e o fim dos 5 minutos. Ela inicia aqui e ela termina aqui, e outra barra se inicia e ela também vai ter 5 minutos. Cada barra do gráfico representa 5 minutos de negociação. Uma barra de baixa é a barra em que os vendedores dominaram naquele momento o mercado, ou não dominaram, né? Nós vamos ver tudo isso. E eu sei que ela é uma barra de baixo, por quê? Porque os primeiros 5 minutos dela, quando ela inicia, ela tem início no topo e ela tem fim no fundo. Por isso que eu sei que ela é uma barra de baixa. Então, recapitulando, uma barra de alta, ela se inicia embaixo, o seu preço ele vai estar localizado na parte de baixo da barra e ela termina na parte de cima da barra. E a barra de baixa, ela se inicia acima da barra e ela fecha, ela termina abaixo da barra, na parte de baixo da barra. Pensa assim, pensa numa estrada, por exemplo. Quando você está dirigindo numa estrada, você tem toda a estrada para percorrer, mas você não necessariamente entra nessa estrada, nessa rua, quando ela começa. E também não necessariamente o seu destino final é no final da onde ela termina, né? Você pode parar aqui no meio, você pode parar aqui para cá ou mais para cá, não importa. Na barra, né, do gráfico, é basicamente essa analogia. Porque quando você fala sobre sombras, por exemplo, que são esses pavis que ficam acima e abaixo de barra, de todas elas, como você pode ver aqui, a gente já tem um novo conceito sobre sombras, pavios, né? Não importa como você chamar, mas isso é onde o preço passou. Isso representa exatamente aonde o preço passou naquele curto espaço de tempo de 5 minutos de cada barra, tá ok? Então, a gente tem um novo conceito a partir dessa analogia. Você tem, numa anatomia de barra, né? Numa anatomia da barra, você tem o corpo da barra, que é exatamente isso que eu estou desenhando aqui, né? Você tem o corpo da barra e você tem por onde a barra passa, né? Que é como se fosse o que sobrou, né? Da onde a barra ela passou, mas ela não iniciou e ela não fechou ali também. O preço somente passou por aqui, que são esses pavis, né? Então a gente tem a anatomia do candle classificada em abertura, no caso da baixa, abertura, fechamento
máxima da barra e mínima da barra. A máxima da barra e a mínima da barra são exatamente a representação do preço aonde foi que ele foi negociado nesse curto espaço de tempo de 5 minutos. Então, é mais ou menos assim. Uma barra de baixa, ela iniciou aqui, né? Ela subiu, mas ela voltou, apareceu gente para vender aqui, né? Mais forte do que a compra, né? Porque todo esse espaço que a gente tem na barra sempre tem compradores e vendedores, né? Você não pode dizer que só tem um, porque um negócio só acontece entre duas partes, né? No mercado, no gráfico. Eu vou desenhar aqui de novo porque eu acabei rabiscando meu Kindle. Só um minutinho. Opa, não era assim que tava. Era assim que tava, certo? Então, como eu tava falando, mais ou menos a dança do mercado no candle, né? Vamos chamar assim, ela fica num candle de baixa. Inicia aqui, ela sobe, ela passa por aqui de novo e desce, e ela vem aqui na mínima da barra, e quando os 5 minutos termina e a barra precisa fechar, porque nós estamos num tempo gráfico de 5 minutos, ela fecha um pouco acima do preço que ela percorreu para baixo, ou seja, ela fecha um pouco acima da mínima da barra. E aqui ela abre, ela sobe, ela desce e ela deixa um pavio no topo da barra. Isso quer dizer que ela abriu aqui e ela vem mais para cima de onde ela abriu, mas ela volta a descer mais e sobe um pouquinho mais e fecha aqui, ok? E a barra de baixa, e a barra de alta é ao contrário, como a gente já estava vendo. Então é como se fosse realmente uma rua, onde a gente tem o corpo da barra, né? A gente tem o corpo dela, né? Aonde realmente o preço a gente tem esse espaço do preço, né? Onde abre e onde fecha, né? Esse onde abre a barra, onde fecha a barra, é onde você tem o corpo da barra, né? E os pavis são esses onde o preço passa, mas não fecha nesse preço. Ele representa somente o passeio do preço nesse lugar. Então, como eu estava dizendo, é como se fosse uma rua, né? Você não necessariamente você tem que entrar no início da rua e terminar o seu destino no final da rua. Você entra numa rua com o seu carro aqui, né? Você inicia a rua aqui e aí você vai mais para baixo lá da rua e você percebe que você tá indo para o caminho errado, que o número da rua ela tá simplesmente diminuindo ao invés de aumentar. Então você chega nesse ponto onde estava o pavio e você volta. E aí você passa de novo do número da rua que você queria alcançar. Vamos supor que você quer ir no número 169 na casa de um amigo, e aí você chega lá e passei de novo, fui pro número 200, então eu volto e aqui é o meu ponto aonde eu vou ficar, né? Isso é só para fazer uma analogia para você entender o caminho que um candle faz. Isso acontece em todos os tempos gráficos. Esse é o tempo gráfico, como eu falei, de 5 minutos, mas nós temos outros tempos gráficos onde a barra tem durabilidade maior, né, de 10, 15 minutos. O tempo gráfico que você escolher, tem tempo gráfico de 1 hora, nós vamos usar o tempo gráfico de 5 minutos, tá ok? Então eu deixo uma lição de casa aí para vocês perceberem os candles no gráfico de candles aí, para você poder observar o gráfico. Pega um gráfico aí qualquer, no investe.com você consegue
Se você não tem uma corretora ainda, você consegue chegar no invest.com e ver qualquer ativo e colocar lá a representação do gráfico como gráfico de candlesticks e começa a reparar aí essas barras de baixa e essas barras de alta. Começa a observar as sombras que elas deixam nos preços em cima e embaixo, no topo e no fundo de cada barra. Ou às vezes ela não deixa, né? Como essa barra aqui, ela só deixou pavio, né? Essa barra aqui de alta, ela só deixou pavio embaixo, né? Em cima ela fechou na sua máxima, né? Não deixou sombra. Então começa a reparar esse comportamento de cada barra, porque você vai estar reparando o comportamento do preço. E não esquece da anatomia do candle. A anatomia do candle da barra é composta do corpo e da sombra dela, no espaço de tempo do gráfico que você tiver. Nesse caso, 5 minutos. Então, nós temos o corpo da barra. Esse corpo da barra é representado pela abertura e o fechamento da barra. E nós temos os pavis, que são as sombras das barras, que é a mínima da barra e a máxima da barra, que é onde o preço caminhou, onde o preço passou por ali naquele dado espaço de tempo, ok? Por hoje era o que eu gostaria de mostrar para vocês e a gente pode estar debatendo sobre isso nos gráficos nos próximos dias e introduzindo mais conceitos. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena introdução sobre o gráfico de barras e a gente se vê no próximo vídeo.